Deus sempre seja assim, extremamente louvado, sempre seja. A minha sempre gratidão, respeito e consideração ao pastor Américo, pastor deste setor de trabalho. Evangelho do Senhor, segundo escreveu Mateus. Eu confesso aos irmãos que tinha outra mensagem aqui, mas eu acredito que ia chorar muito nessa mensagem eu mesmo. Não ia conseguir pregar. Mateus capítulo 28, versículo 6. Todos nós estamos muito emotivos. Irmãos, por gentileza, está me já no telão. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia vindo desde o lugar onde o Senhor jazia. Amém. Jesus foi a pessoa mais importante que esteve aqui nessa terra. Jesus foi a pessoa que tratou o ser humano com a maior dignidade, tanto homens como mulheres, anciãos como crianças. Jesus nunca fez acepção de ninguém. A companhia de Jesus, quando eu falo, foi quando ele esteve aqui na terra. Jesus foi a companhia mais agradabilíssima que uma pessoa já pôde ter, porque era uma companhia amável, protetora e confiável. Imagine vocês a emoção, o privilégio, a alegria que Marta, Maria, Lázaro, irmãos tinham quando recebiam Jesus debaixo do telhado deles. Jesus, ele nunca concordou com o pecado de ninguém, mas Jesus nunca desprezou um pecador. Jesus, inclusive, aliás, foi chamado de amigos de pecadores, porque Jesus andava com muitos deles. Mas Jesus nunca foi, pastor Fábio, influenciado por algum deles. Pelo contrário, Jesus influenciou a muitos. Jesus foi o melhor amigo que uma pessoa, ou é o maior e o melhor amigo que uma pessoa pode ter. Jesus, Geniton, nunca se ajuntou com Pedro para falar mal de João ou vice-versa. Jesus, apesar de alguns discípulos dele serem mais próximos dele, Jesus tratou todos com igualdade. Os mestres, porque Jesus ele foi chamado de mestre pelos seus discípulos, pelos seus inimigos, e ele mesmo disse: eu sou o mestre. Jesus é mestre por excelência. Na verdade, Jesus é o mestre dos mestres. Mas na época de Jesus, os outros mestres, os doutores da lei, faziam questão de afastar as mulheres e as crianças deles. Jesus era o contrário. Jesus fazia questão de tanto as mulheres como as crianças estarem próximas dele. A ponto que muitas mulheres, conforme escreveu Lucas, capítulo 8, os 3 primeiros versículos, que muitas mulheres serviram Jesus no seu ministério com as suas ações e com as suas rendas, com as suas fazendas, com o seu dinheiro. Jesus, ele valorizou a mulher de uma maneira extraordinária. Hoje é dia das mães, Deus tem que ser louvado aqui, só Deus deve ser louvado. Mas as mulheres têm um ponto fundamental na vida da sociedade. Jesus, se as mulheres soubessem os paradigmas que Jesus quebrou, o valor que Jesus deu às mulheres, vocês mulheres,
como nós também, andavam com as duas mãos erguidas dia e noite, dando glória a Deus. Porque na época de Jesus as mulheres eram totalmente desprezadas, jogadas para escanteio. Tem até uma oração judaica, né? Que os judeus oram, não sei se oram ainda, mas oravam todas as manhãs dizendo, obrigado, filho. Pai, graças te dou, porque nós não nascemos nem mulheres, nem escravos e nem pagãos. Mas Jesus, repito, valorizou as mulheres. E eu, isso é minha concepção. Os homens podem ficar nervosos comigo depois, até porque eu não gosto muito de homem. Mas olha aqui, as mulheres são melhores em tudo do que os homens. As mulheres são mais valentes, são mais corajosas, são mais sensíveis, são mais perseverantes. E por incrível que pareça, estão até conseguindo dirigir melhor do que os homens. Então Jesus valorizou as mulheres. A primeira moradia de Jesus aqui na terra não foi a manjedoura, foi o ventre de uma mulher, Maria, uma virgem. As mulheres participaram em tudo na vida de Jesus. As mulheres estiveram no nascimento, Lucas 2:7, Jesus nasceu de uma mulher, como diz Gálatas. As mulheres estiveram presentes no ministério terreno de Jesus. As mulheres estiveram na crucificação de Jesus. Lembra João 19:25? Só o apóstolo João estava lá. Todos os demais discípulos tinham abandonado Jesus, mas as mulheres estavam lá ao pé da cruz. As mulheres estiveram na sepultura de Jesus. E as mulheres também estiveram na ressurreição de Jesus. Então as mulheres foram muito importantes no ministério de Jesus. Agora, imagine vocês, Jesus veio com várias missões aqui nessa terra. Jesus fez milagres extraordinários. Quando eu leio, principalmente os evangelistas, eu fico entusiasmado, mas ao mesmo tempo abatido. Porque a vida de Jesus é tão profunda e ao mesmo tempo tão simples. E a gente não consegue imitá-lo como deveríamos. Por exemplo, quando eu leio Marcos 1:35, ainda cedo, ainda de madrugada, Jesus saía para um lugar deserto para a oração. Estou falando do Filho de Deus. Estou falando de Jesus. Logo cedo, logo de madrugada, Jesus saía para a oração, para se preparar para o trabalho diário, para a guerra contínua. Então nós temos esse exemplo em Jesus. Mas como eu falei, ele veio para várias missões. Mas a primordial, a principal, foi ser o nosso Cordeiro Pascual. Foi morrer em nosso lugar. Foi dar a sua vida voluntariamente, ou espontaneamente, em meu favor, em favor de todo o mundo, de todos aqueles que nele creem. O Evangelho é um negócio extraordinário. O Evangelho, sempre eu falo, o pastor Américo, quando ele fala que nós pregamos de 3 maneiras, é uma verdade tremenda. A gente prega informando, a gente dá muita informação, a gente prega formando, né? Jesus formava discípulos, mas tem a revelação, mas não a revelação da nossa cabeça, não a revelação da nossa mente, mas uma revelação baseada dentro das Escrituras Sagradas, que essa aqui é a maior, é a revelação profunda para a humanidade. E o Evangelho é tão profundo porque e ao mesmo tempo tão simples, que é uma revelação que tem doutores, cientistas, gente com a intelectualidade lá em cima, mas não consegue compreender isso aqui. Não consegue entender o Evangelho. Mas muitos de nós, como eu, que nasci lá no meio do mato, como muitos aqui, gente simples, humilde, mas conseguiu receber a revelação do Evangelho. Deus entregou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Isso é uma revelação. Porque, veja bem, o próprio Deus encarnou, como o pastor Fábio leu, como forma humana. O próprio Deus, que é Jesus, se humilhou até a morte, morte de cruz. Isso é uma revelação que só o Espírito de Deus pôde revelar a mim e a você.
Então Jesus veio com essa missão, entregar a sua vida no Calvário. E assim ele fez. Lógico que os homens foram usados, Caifás, Anás, Pôncio Pilatos, os romanos, enfim, mas foi voluntariamente, só foi um processo que Deus usou. Agora imaginem, Jesus em uma cruz, um homem que nunca fez mal a ninguém, um homem que nunca feriu a ninguém, um homem que sempre fez o bem, sendo julgado por malfeitores, passando pelo menos por 6 julgamentos. Se vocês tiverem curiosidade de ler a biografia de Pôncio Pilatos, leiam. E foi esse homem que julgou Jesus. Caifás e Anás, que o próprio Jesus chamou de ladrões, porque eles roubavam no templo. Leia também a biografia de Caifás e Anás. Foi esses homens que julgaram Jesus. Mas Jesus suportou tudo, porque ele tinha em mente a sua igreja. Ele tinha em mente a minha vida, a sua vida. Santa Amaro, depois de muitos anos. Então ele se entregou na cruz. Foi tirado da cruz por José de Arimateia, por Nicodemos, e colocado dentro de uma tumba fria, dentro de uma sepultura. Imaginem a dor dos discípulos, a dor das mulheres que seguiam Jesus, a dor das mulheres que foram abraçadas por Jesus, que receberam dignidade de Jesus. Imagine a dor de Maria, sua mãe, de Maria Madalena, de Salomé, de tantas outras. Porque Mateus 28 diz que elas foram lá para a sepultura, elas viram aonde Jesus foi colocado sexta-feira à tarde. Elas voltaram sexta-feira à tarde para as suas casas, mas disseram: vamos comprar especiarias, preparar um perfume aqui, vamos descansar no sábado, que é costume dos judeus, mas domingo de manhã nós vamos lá visitar o túmulo de Jesus, a sepultura de Jesus. E assim elas fizeram. Por isso que eu falo que as mulheres são corajosas. Os homens, com medo dos soldados romanos, dos fariseus, se trancaram dentro de um cenáculo. Mas elas não. Fizeram o que elas falaram. Prepararam as especiarias. Descansaram no sábado de manhã. No sábado inteiro. E domingo de manhã, antes de o sol nascer, elas se reuniram e foram em direção à sepultura. Entre a casa delas e a sepultura, elas iam cabeça baixa, chorando, preocupadas, angustiadas, porque elas queriam ungir o corpo de Jesus. E elas dialogando entre elas, dizendo: mas quem vai remover a pedra da sepultura? A pedra da rocha. Tinha colocado lá uma pedra na frente da rocha. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, aquela pedra pesava 200 quilos. Mas outros estudiosos dizem que pesava 2 toneladas, ou 10 vezes mais. E elas preocuparam: quem vai remover a pedra da sepultura para a gente entrar e ungir o corpo de Jesus? Mas no meio do caminho, elas perceberam um terremoto. Mas elas não sabiam por conta que estava acontecendo aquele terremoto. Porque quando Jesus entregou o seu Espírito, gritou ao Pai e disse: está consumado. A terra também tremeu. A terra também balançou. Só que elas não sabiam porque a terra, houve aquele terremoto novamente, Mateus 28. E quando elas se aproximaram da sepultura, quando elas chegaram perto do túmulo de Jesus, a pedra da rocha já estava removida, colocada à parte. E diz o texto de Mateus 28, que estava ali um anjo, sentado em cima daquela pedra. Seu aspecto era como um relâmpago, sua veste branca como a neve. Aquele anjo olhou para ela e disse: ei, vocês vieram buscar o vivente no lugar errado. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou
como ele tinha dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a história do Evangelho tinha acabado. O Evangelho tinha terminado dentro de uma tumba fria, mas o Evangelho não tem fim. O Evangelho não é desesperança, o Evangelho é esperança. Como eu e como muitos estão aqui, Pastor América, nós estamos aqui porque o Deus do céu, por intermédio do Espírito dele, através dessa palavra, nos resgatou do reino das trevas, nos arrancou de lá e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos cercando esta mesa, não é porque nós somos bons, foi porque a graça de Jesus ressuscitado alcançou a minha e a tua vida. Eu estou aqui glorificando a Deus. Essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem do pregador. Jesus ressuscitou. E olha que privilégio para as mulheres. Não foi nenhum doutor da lei, não foi nenhum grande empresário da época, não foi nenhum apóstolo e nenhum discípulo. Foram mulheres simples, camponesas, maltratadas na época, que tiveram o privilégio de receber em primeira mão a mensagem que a igreja prega há quase 2000 anos. Ele ressuscitou. O anjo falou a elas: vai até os discípulos de Jesus e digam a eles que ele ressuscitou. Imagine como elas saíram daquela sepultura, alegres, felizes, com esperança, porque a ressurreição traz isso. E na verdade a nossa esperança é a ressurreição. A ressurreição traz essa esperança. Só o Evangelho, só o cristianismo pode pregar isso, sobre a ressurreição. Elas saem daquele sepulcro apressadamente, meio assustadas com aquela situação, porque foram lá ungir o corpo de Jesus, agora nem corpo tinha. Mas elas receberam a mensagem, ele ressuscitou. Elas acreditaram, porque elas escorreram e foram até os discípulos. E no meio do caminho entre a sepultura e o lugar aonde os discípulos estavam, o próprio Jesus se apresenta a ela. Isso aqui eu acho extraordinário. E eu fico prestando atenção nas mulheres e nos homens, por isso que eu dei esse testemunho das mulheres. Quando as mulheres perceberam que era Jesus, Mateus 28, versículos do 7 ao 10, quando elas percebem que é Jesus, todas elas se jogam aos pés de Jesus e o adoram. Aí Jesus diz assim, não temas, ou não temas, sou eu. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu lembro das profecias antigamente da Assembleia de Deus. Eu lembro das profetisas, dos profetas que Deus se levantava. Antes elas vinham marchando no meio da igreja. Quando a igreja percebia, a igreja ficava em silêncio. E quando Deus levantava uma daquelas mulheres ou homens para falar, acontecia. Porque havia temor, não que não haja hoje, mas havia um temor de Deus na igreja. Dia de ceia, então, os irmãos sabem que antigamente a gente ficava uma semana de oração e jejum para ceiar. Era uma semana de oração e jejum antes da ceia. Então, quando se levantava aquele profeta ou aquela profetisa para profetizar, muitas vezes só colocava a mão no ombro da gente, assim dizia: não temais, Deus é contigo. Aquilo já balançava a gente, renovava a gente, fortalecia a gente. Agora imagine vocês o próprio Cristo ressuscitado, o próprio Jesus vivo dizendo às mulheres: não temais, sou eu.
Porque quando Jesus diz não temais, é para não temer mesmo. Porque Ele é o único que pode prometer qualquer coisa e cumprir qualquer coisa. Aí Jesus repete a mensagem do anjo a elas: vão lá e digam aos meus, algumas traduções dizem irmãos, outras traduções dizem amigos. Agora amigos, os que abandonaram Ele lá no Getsemane, um traiu, o outro negou, os outros abandonaram. Que amigos são esses? Que irmãos são esses? Mas Jesus é diferente de tudo e de todos. Jesus não abre mão por conta de um erro seu, de um pecado seu. Repito, Ele não concorda, mas Ele não abre mão de você. O amor de Jesus vai muito mais além do teu erro, da tua fraqueza, do teu pecado. Jesus diz: vai lá e diga aos meus amigos, aos meus irmãos, aleluia, que vão a Galileia, e lá eles me verão. As mulheres correram, chegaram aos discípulos e disseram: olha, o nosso mestre ressuscitou, o nosso Cristo está vivo, Ele se encontrou conosco, e Ele mandou uma mensagem a vocês, para vocês irem até a Galileia, e lá vocês o verão. Aqueles discípulos mais que apressadamente foram para o monte designado, e quando eles chegaram, olha a diferença das mulheres. Por favor, homens, quando os discípulos chegaram, Mateus 28, a partir do versículo 17, que eles viram Jesus, alguns duvidaram, mas a maioria também se ajoelhou e o adorou, mas não foi 100%. Aí Jesus diz assim para eles, a primeira frase que Jesus diz aos seus discípulos, depois que ressuscitou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Paulo, que você leu, diz: é dado a Ele o nome que é sobre todo o nome. E Paulo também escreveu que Ele é o fundamento da igreja, que Ele é o cabeça da igreja. Oh, glória a Deus! Ele tem todo o poder, Ele tem poder para matar, mas Ele tem poder para dar vida. Ele tem poder para ferir, mas Ele tem poder para sarar. Meu irmão, minha irmã, alegra a tua alma, alegra o teu coração, todos nós. Está ali minha mãe, que há 2 meses está chorando porque perdeu o seu primogênito, o meu irmão mais velho. Mas se alegre, porque um dia, como Jesus ressuscitou, aqueles que partiram, a mãe do pastor Osmário, os entes queridos, um dia eles também ressuscitarão em Cristo. Então creia nisto. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Eu não sei porque nós estamos passando por isso. Não sei porque o Senhor, pastor Américo, está passando por esta dor. Eu não sei porque quando a gente perde um ente querido, a gente se sente fracassado, derrotado, abatido. Mas o bálsamo do céu, jovem, o bálsamo do céu, irmão, o bálsamo do céu, irmã, aleluia, ele vem sobre a nossa cabeça. O Cristo que essa igreja serve, a mesa que nós estamos servindo aqui, não é de um Cristo morto, de um Cristo abatido, de um Cristo numa cruz, não, é de um Cristo glorioso, é de um Cristo poderoso, é de um Cristo exaltado, que tem todo o poder nos céus e na terra. Pastor Francisco, e esse Cristo que tem todo o poder nos céus e na terra,
Ele pode fazer qualquer promessa, que Ele pode cumprir qualquer promessa. E a primeira promessa que Jesus faz à sua igreja, Mateus 28 e 20, eu me agarro nessa promessa aqui. Todos nós aqui choramos, que ninguém tem aqui melhor que ninguém. Todos aqui enfrentamos nossos dilemas, mas nós somos crentes. Nós somos salvos. Nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, faz discípulos em todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que Jesus está dizendo. Se você ler esse texto com carinho, você percebe que Jesus é Deus, porque Ele diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem tem todo o poder nos céus e na terra é onipotente, e só quem é onipotente é Deus. Aí Ele diz assim, ensinai todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus sabe de tudo. Ele não ensinou tudo que Ele sabe, porque não tem condições de um homem aprender. Mas o necessário Ele nos ensinou. E Ele ensinou aos seus discípulos. Jesus, uma das frases mais difíceis, dos ensinamentos mais difíceis de Jesus de a gente seguir, é o que João escreveu lá no capítulo 15, quando Jesus diz, a partir do capítulo 13, quando Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se Ele só tivesse falado, amai-vos uns aos outros, estava bom. Mas Ele falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor de Jesus é incondicional, é sacrificial. Não interessa se você é bom ou ruim para mim, eu tenho que te amar. Então Jesus ensinou, Jesus conhece todas as coisas. Então é onisciente. Aí no versículo 20 ele completa dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Me permita dizer isto aqui, não é para agredir ninguém, por favor, mas o homem é muito diferente. Alguns estão conosco quando a gente está bem, quando a gente pode oferecer alguma coisa, quando a gente tem algum tipo de influência. Tem muita gente que está conosco, tem muita gente que está ao nosso favor, mas quando você não tem influência nenhuma, quando você não pode fazer nada, porque você é simples, humilde, muitos não querem estar perto, mas Jesus é diferente. Jesus não olha para grau de escolaridade, Jesus não olha para a condição econômica, Jesus não olha para a estrutura física, Jesus não olha para o que você tem, Jesus olha para você. Jesus não ama o que você tem, Jesus ama você. Jesus quer você. Jesus não quer saber que carro você chegou aqui, a casa que você mora, se você sabe falar o português direito ou não sabe. Jesus, Ele morreu por você. Abraça essa fé aqui hoje. Aleluia, aleluia. Abraça o cristianismo de verdade aqui hoje. Se jogue aos pés de Jesus aqui hoje. E esse é um tempo, essa pandemia, gente, é um tempo propício para você se achegar a Deus. Eu preguei aqui, acho que em janeiro ou fevereiro, meu irmão estava ali me ouvindo pregar. Janeiro ou fevereiro, hoje nós estamos em maio, 2 meses, 3 meses, ele não está mais ali. Mas esse tempo é um tempo oportuno para para nós, se achegarmos diante de Deus. Porque evangelho não é religião, gente. Evangelho não é conjunto de doutrinas, de dogmas, não.
Evangelho é uma pessoa viva. Evangelho é o Cristo da cruz ressuscitado. Mas Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco quando a gente tem voz, quando a gente pode gritar e dizer: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus está conosco, como a irmã Eliane está lá no hospital, mas Jesus está com ela lá. Jesus está conosco, nem tem todo o vigor, toda a saúde, quando é jovem, mas Jesus está conosco quando o fôlego da vida está desaparecendo. Jesus está conosco quando a gente tem renda, quando a gente tem dinheiro. Mas Jesus está conosco, Luiz, quando a renda se acaba, quando a renda vai embora. A igreja está de pé há 2000 anos, porque Jesus é com ela, porque a presença de Jesus é real. E não é porque eu estou pregando aqui não, mas eu sinto a presença de Jesus aqui. Só eu que estou sentindo. Alguém mais crê que Jesus está aqui? Alguém mais crê que Ele é na tua casa, Ele é no meio da tua família? Então tira essa pedra, tira esse impedimento, tira essa incredulidade, tira essa dúvida, tira esse rancor do teu coração, tira esse ódio e deixa o Evangelho te abraçar. A primeira promessa, eu encerro aqui para a gente ceiar com alegria, foi essa: eis que estou convosco todos os dias. Mas uma que eu gosto muito de pregar, Jesus lá no Monte das Oliveiras, indo em ascensão aos céus, Lucas 24:49, Jesus diz: ficai na cidade de Jerusalém, eis que eu envio a promessa do meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder, irmãos, não é para a gente sair gritando por aí. Esse poder não é para a gente viver emocionado por aí. Esse poder do Espírito é para a gente amar de tal maneira que, se for capaz, nós sermos mártires. Porque não é isso que a palavra testemunha significa? Mártire. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ou melhor, Atos 1:8, né? Eis que sobre vós envio, me ajuda aí, Atos 1:8, gente. Eis que sobre vós envio o poder do Espírito Santo. Eis que envio o Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Nunca se envergonhe de uma Bíblia. Nunca se envergonhe de Cristo. Nunca se envergonhe do Evangelho. Você, cristão, você salvo e salva, você é templo do Espírito, você é morada do Espírito, você é a habitação do Espírito. Se for preciso morrer, morra, mas não abandone o Evangelho, não abra mão disto aqui. Muitos homens e mulheres morreram para estarmos aqui hoje, para essa igreja ter essa liberdade que nós temos aqui hoje. Em todos os municípios do Brasil tem uma Assembleia de Deus, igrejas grandes ou bonitas, pequenas ou feias, mas tem lá um pregador, tem lá um pastor, tem lá um irmão ou irmã dizendo: Ele ressuscitou. E Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E disse mais: eu vou enviar o Espírito Santo para habitar em vocês, para vocês não ficarem órfãos. E é esse Espírito que movimenta a igreja, que conduz a igreja. Mas Ele também fez mais uma promessa, tanto antes da sua morte como depois da sua morte:
Atos 1, 9 e 11, quando os anjos apareceram e disseram: está vendo esse Jesus que vocês estão vendo indo para o céu? Esse mesmo Jesus que foi, é o mesmo que um dia voltará. Por isso que Paulo, na ceia que a gente usa como oficial, na leitura oficial da ceia, Paulo diz que nós temos que falar dele, da sua morte até a sua vinda. Então essa é a palavra, essa é a mensagem. Jesus ressuscitou.